Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e hoje nós trazemos a nossa revisão. Vamos conhecê-la? Então, nós temos a nossa revisão e avaliação. Vamos lá. Hoje vamos revisar sobre os elementos constituintes do texto dissertativo. Dois desses elementos são importantíssimos, o tema e o assunto. Vamos estabelecer a diferença entre eles. Vamos lá? Então, esses elementos do texto, eles são importantes você saber distingui-los. Por exemplo, o assunto. Em que consiste o assunto? O assunto da redação, do texto que você vai escrever, é bem amplo, é o mais amplo possível, certo? E ele pode ser ainda desdobrado em vários temas. Então, por assunto, eu devo entender que é algo extremamente amplo sobre o que eu vou escrever. Então, a amplitude, a amplidão desse assunto já me diz que não estou falando do tema, e sim do assunto sobre o qual eu quero escrever, certo? É amplo. E, dentro desse assunto, eu posso fazer um recorte, eu posso pensar um aspecto deste assunto, que é muito amplo, para escrever. E isso aí vai constituir o meu tema, ou seja, do assunto eu faço um recorte. Eu recorto um aspecto de todo esse tema muito amplo, para que eu possa delimitar, que eu possa escrever a partir deste recorte, deste pensar que eu fiz de todo o assunto. Então, para que você entenda de forma bem sucinta, o assunto é bem amplo e o tema é bem mais restrito. É apenas uma parte, um aspecto daquele assunto, certo? Tema é um aspecto, um recorte dentro do assunto que é muito amplo. Vamos exemplificar, por exemplo, com esse mapa mental. Então, eu tenho aqui violência. Veja, violência constitui o quê? Constitui o assunto. Por quê? Porque violência é um assunto extremamente amplo. Eu posso, a partir deste assunto, eu posso fazer um recorte, eu posso pensar um aspecto dentro do assunto violência. Eu posso, por exemplo, investigar e escrever, analisar a violência psicológica. E esse aqui vai ser o meu tema do meu texto. Eu posso também olhar por outro lado ainda, Eu posso esquecer a violência psicológica e tratar apenas da violência patrimonial. Lembrando que violência patrimonial é um desdobramento, é um recorte deste assunto maior que é violência. Assim como a violência doméstica é também um recorte do grande assunto chamado violência. Por quê? Porque a violência é um assunto amplo e vai se desdobrar em violência doméstica, violência contra a mulher, violência física. Aqui a física, você vê que já se contrapõe à violência psicológica, violência urbana, e eu poderia explorar ainda outros, A violência no campo, certo? A violência contra a criança, contra o idoso, enfim, eu poderia ampliar, eu poderia explorar vários aspectos deste assunto. Lembrando, o assunto é amplo. E eu, para analisar ou para escrever sobre um assunto, eu devo então fazer um recorte. O assunto é tudo isso e eu vou dentro e pego uma parte, um aspecto
desse. E isso constitui o meu tema. Vamos ver num outro exemplo de assunto, que é o assunto sobre trabalho, por exemplo. Veja, o trabalho. O trabalho é esse campo maior, esse aspecto global, grande, né? Mas falar sobre o trabalho, assim como falar sobre a violência, é muito amplo. Então, dependendo do objetivo, se eu fosse, por exemplo, escrever um livro sobre o trabalho, eu poderia explorar 3, 4 aspectos desse, 2, 3. Agora, falar sobre tudo, não é? É uma tarefa bem difícil de se conseguir. Por quê? Porque dentro do assunto trabalho, assim como dentro de qualquer um outro assunto, que é bem amplo, existem muitos outros aspectos que eu posso recortar. Por exemplo, eu poderia explorar este tema aqui, trabalho no século XXI. E ainda poderia, né, ir mais adiante e dizer trabalho no século XXI no Brasil. E se eu quisesse especificar ainda mais, trabalho no século XXI no Amazonas, veja, já iria afunilando mais ainda. Outros aspectos do grande assunto trabalho que eu poderia recortar, aqui seria o trabalho na antiguidade, o mercado de trabalho, a importância do trabalho, trabalho e sociedade, trabalho infantil, trabalho escravo, enfim. Dentro do tema, dentro do assunto trabalho, eu poderia explorar várias temáticas estas, né? Eu poderia desdobrar várias temáticas, certo? Linguagem, por exemplo. Linguagem é um campo muito amplo, seria um assunto muito amplo. E aí eu poderia fazer um recorte e trabalhar, por exemplo, a linguagem coloquial, a linguagem culta, a linguagem da informática, das redes sociais. Enfim, eu poderia fazer um recorte para escrever sobre isso, correto? Muito bem. Agora que você entendeu a diferença, o que é e a diferença que existe entre assunto e tema, percebeu que assunto é o maior, é o global, é o amplo, e que o tema está contido dentro do assunto, porque se desdobra a partir dele, é um recorte que se faz do assunto para poder se falar dele, né? Especificando que aspecto dessa grande realidade eu estou abordando. Vamos então entender, porque tudo faz elementos constituintes do texto dissertativo. Vamos entender o que é opinião, o que é fato, qual é a relação que existe aí de fato e opinião dentro do texto. Vamos conhecer? A opinião trata-se de quê? A opinião, você tem opinião, eu tenho opinião. Então, nesse sentido, opinião é o quê? Maneira de pensar, maneira de ver, de julgar, de apreciar determinado fato, elemento da natureza, né, da realidade. A opinião é aquele julgamento pessoal, é individual, é aquilo que você pensa, é como você vê, como você julga a respeito de um fato, de um evento, de um fenômeno, enfim. Então, esse julgamento pessoal, esse parecer, essa ideia, esse pensamento que você tem a respeito de algo, de alguma coisa, de um fato, de uma pessoa, de um evento. Também a opinião é uma posição precisa, um ponto de vista adotado. É como você vê, esse ponto de vista aqui, é esse modo de ver, essa maneira de ver, de pensar e de julgar. É a ideia, é a teoria, é a tese. Isso é a opinião. Parecer, julgamento emitido, não é, expresso, após uma reflexão, uma análise sobre um determinado fato, um evento. Então, você expressa então a sua ideia, a sua teoria, o seu ponto de vista, o seu julgamento, certo? É também
uma deliberação, um voto, um partido, uma tomada de posição, seria tomar partido de alguma coisa, é uma hipótese. Consiste também, a opinião, numa ideia que não é verificada porque é pessoal, ou uma ideia sem fundamento, uma presunção, uma hipótese. Lembre-se, a ideia é algo seu. É subjetivo, é pessoal, é como você vê, é a sua maneira de ver, de enxergar a vida, o ser humano, a realidade, o mundo, as coisas, os fatos, os eventos. Isso é opinião. E o que é fato? Vamos então ver o que é fato? Fato é ação ou coisa que está feita, que ocorreu, ou que está em processo de ocorrer, de se realizar. É algo cuja existência pode ser constatada, pode ser provada, certo? De modo que é indiscutível. É aquilo que é verdade. Fato está muito ligado à noção de verdade. E a opinião, como nós vimos, é uma hipótese. Pode ser verdade? Até pode, mas ela está no campo da subjetividade, ela não necessariamente pode ser comprovada, diferente do fato, que eu posso constatar, pode ser registrado, pode ser identificado, há um registro disso. Então, o fato é um acontecimento, certo? É algo que aconteceu, uma ocorrência, ou que está ocorrendo. É aquilo que acontece em decorrência, em consequência de eventos exteriores. O fato é um acontecimento, certo? É algo que ocorreu ou que está ocorrendo por conta de um outro evento exterior, certo? Ou naturais. São coisas que não dependem exatamente da vontade da pessoa, certo? Independem da vontade humana. Então, o fato, ele pode ser de natureza natural, independente da vontade humana, ou ainda o fato pode ser construído, elaborado pelo próprio ser humano, tá? Então, ele tem essas duas naturezas. Então, o fato é algo acontecido, acontecimento, ocorrência, é algo que realmente existe, eu não posso contestar, é inquestionável, é verdade, é real, certo? Está ali, é comprovado de diversas formas, tem diversas formas de provar que realmente é verdade, que existe. Então, o fato tem essas características. Já a opinião, como nós vimos, é exatamente o ponto de vista, aquilo que eu penso a respeito do fato, certo? É minha maneira de ver, meu ponto de vista, minha reflexão, minha ideia, meu pensamento a respeito de um fato que você já sabe, o fato é comprovável. Então, a opinião não é fato. Entenda isso. A opinião é a ideia que eu tenho a respeito do fato. É meu ponto de vista, minha maneira de ver acerca de um fato, e o fato é comprovável. A opinião é exatamente essa ideia, esse julgamento, a sua reflexão pessoal, certo? Em relação ao fato, a algo. É esse modo, essa maneira de pensar. Acredito que já ficou bem claro para você em que consiste o fato e a opinião e como diferenciá-lo, quais são as características, né? O que faz a essência de um fato e de uma opinião. Muito bem. Olha o exemplo aqui. A médica prescreveu um remédio para o paciente. E na segunda aqui, ó. A médica prescreveu um remédio muito caro para o paciente. Vamos analisar essas duas frases aqui para entender onde é que tem fato e onde tem opinião. Veja, a médica prescreveu um remédio para o paciente. Neste texto, neste contexto aqui, eu tenho um fato que pode ser comprovado pela receita. A médica prescreveu um remédio para o paciente,
né, receitou um remédio para ele. Então, tem um documento ali que prova que ela receitou o remédio. Agora, na segunda frase, diz assim: a médica prescreveu um remédio muito caro para o paciente. Olha, esse acréscimo aqui dessa expressão muito caro trouxe para o texto, que era só um fato, trouxe uma opinião. Então, olha, eu tenho aqui a opinião sobre o quê? Sobre essa prescrição do remédio. Então, o remédio, na opinião desta pessoa, é muito caro. É a opinião dela. De repente, pode não ser tão caro, do ponto de vista de outra pessoa, da opinião de outra pessoa. Então, agora que você entendeu em que consiste o fato e a opinião, vamos desenvolver um pouco mais. Vamos ver um outro elemento do texto dissertativo, que é a tese. Vamos lá. A tese, preste muita atenção a isso, é a parte mais significativa do texto argumentativo. É o ponto de partida, por assim dizer. Então, a tese é esse aspecto mais relevante do texto argumentativo. Por quê? Porque a tese é o posicionamento crítico do autor desse texto. É de que lado ele se coloca, ele se posiciona, ele toma uma posição, certo? É o quê? Aquela opinião, aquele ponto de vista, aquele posicionamento, mas lembrando que é crítica, ele vai ter que provar, certo? Então, a tese é essa parte essencial, fundamental, mais importante, para que, a partir dela, exista o texto argumentativo. Correto? Você já entendeu em que consiste a tese? Isso mesmo. É o elemento primeiro do texto argumentativo. É a partir dela que o texto argumentativo se desenvolve. Não tem como prosseguir um texto argumentativo sem a presença da tese. E em que ela se constitui? Nesse ponto de vista, nesse posicionamento crítico acerca de algo. Ele vai fazer uma afirmação, tomando essa posição, afirmando tal coisa, e vai construir argumentos para comprovar. E o que é o argumento? É esse processo linguístico que se refere à defesa dessa ideia, dessa tese, desse ponto de vista, por parte de quem argumenta, ou seja, do autor do texto argumentativo. Correto? São as razões que ele vai apresentar para a defesa, para defender aquela posição, aquele ponto de vista, aquela afirmação que ele fez. Um exemplo disso. Em julho, a bomba atômica fez 50 anos. Aqui eu tenho fato, viu? É comprovado. Em julho, a bomba atômica fez 50 anos. A primeira arma nuclear da história foi testada às 5h29, minuto 45 segundos, do dia 16 de julho de 1945. Lembra? Está documentado aí, isso é um fato. Em Alamogordo, Novo México, Estados Unidos. Liberou energia equivalente a 18 toneladas de TNT e encheu de alegria cientistas e engenheiros que haviam trabalhado duro durante 3 anos para construir a bomba. Veja, ele traz os dados, onde aconteceu, o dia que aconteceu, quando, tudo certo, né? Aqui, ó, fatos. Outro fato, liberou energia equivalente, né, correspondente a 18 toneladas. Encheu de alegria cientistas e engenheiros. E aí, vamos analisar isso? Menos de um mês depois, quando uma explosão semelhante dizimou aqui, devastou mesmo, acabou, certo? Então, menos de um mês depois, quando uma explosão semelhante dizimou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, a alegria deu lugar à vergonha. E aqueles que ainda têm algum princípio humano provavelmente se sentiram profundamente amargurados, né? Por ter tirado milhares de vidas. Título do texto: Bomba na meia-idade.
Tema: os 50 anos de criação da bomba atômica. Veja, o tema você lembra que é o desdobramento, é aquele recorte que você faz do assunto, que é bem maior. Então, os parágrafos, eles estão divididos em 3, certo? Como bem vai mostrar a delimitação deles no texto. Vamos, então, para as informações que estão aí no texto de forma explícita e implícita. Vamos entender em que consiste esses 2 outros elementos do texto dissertativo. Certo? O que são, então, as informações explícitas? Como o próprio nome diz, explícita é aquele que está aparecendo, que está claro, certo? São aquelas que o autor expressa, mostra no próprio texto, ou seja, elas estão claramente descritas. Então, ao falar de informações explícitas, estamos falando das informações que estão de forma clara ali no texto, estão ditas com todas as letras, estão de forma evidente, precisas e com um sentido único, não representa 2, 3, não tem ambiguidade, está claro. Já as informações implícitas são informações que não estão diretamente, elas não estão de forma clara, não estão diretamente presentes no texto. Mas eu posso subentender, elas estão de forma subentendida. Eu preciso interpretar e eu faço isso a partir das pistas, certo? Dos indícios que o autor me dá, que estão lá no texto, para que eu possa fazer inferências. Então, as informações implícitas, elas são me dadas não no texto, mas a partir das pistas dos indícios que estão lá. Fazer uma inferência, então, significa o quê? Concluir alguma coisa partindo de outra que já está conhecida. Atenção que na leitura de textos, fazer inferência, se ter essa habilidade de inferir, é uma habilidade fundamental para a interpretação textual e dos enunciados de maneira bem adequada. Vamos ver um exemplo? Luísa parou de tomar café. A informação é que ela tomou uma decisão de não tomar café a partir desse momento. Está clara essa informação. Olha, Luísa parou de tomar café. Está dito aí, ela decidiu parar de tomar café. Agora, qual é a informação implícita? Se a Luísa parou de tomar café, significa o quê? Que a Luísa tomava café antes, certo? Significa que ela tomava café antes, então essa informação ela não está escrita aí. Não está de forma clara, explícita no texto, mas pode ser compreendida, subentendida, inferida, né? Mediante as pistas, os indícios dados pela frase, pelo verbo, né? Parou. Ou seja, ela tomava antes, mas ela parou, indicando que a ação que estava em curso acabou, finalizou. Um outro exemplo, vamos ver. O disfarce dos bichos. Você já tentou pegar o disfarce dos bichos. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho, abriu asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com o galinho que pode ser confundido com o graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação. Então, no texto que nós lemos, o bicho-pau se parece com o quê? Com uma florzinha seca? Com uma folha verde? Com um galinho seco ou com um raminho de planta? Nós vimos lá no texto que ele se parece, o bicho-pau, ele se parece com um galinho seco. E agora nós vamos ver exemplo de uma informação implícita. Vamos lá. Eu tenho aqui um bilhete de passagem de ônibus, certo? Tenho algumas informações, no terminal rodoviário. O lugar é Belo Horizonte, de Belo Horizonte para São Paulo, a data, certo? Eu tenho o horário, o assento, leito, o preço, tudo, certo? Tenho várias informações aí. E aí, olhando então para esse bilhete, eu posso inferir
né? A partir dessas informações que estão aí, eu posso deduzir que o passageiro vai iniciar a viagem à noite, à tarde, de madrugada ou pela manhã. Vamos ver quando é que ele vai iniciar essa viagem. Bem, se a data é do dia 22 e ele vai de Belo Horizonte para São Paulo nas 23h30, 11h30, 23h30 é noite. Então, o passageiro vai iniciar a viagem à noite. É isso? Muito bem. E aqui termina, então, a nossa revisão.